Bom, comecei no jiu-jitsu, eu tinha uns 15, 16 anos. Foi quando chegou lá em Campo Grande. Eu sou lá de Campo Grande, Mato Grosso do Sul. E aí eu comecei a treinar com uns 17 anos. Eu falo que foi com uns 17 anos que eu comecei a treinar mesmo. E na época tinha poucos professores, na época. Só tinham 2 faixas pretas na época, então era uma coisa muito difícil de ter muito acesso. Jiu-jitsu é um esporte muito caro ainda. E eu não tinha dinheiro, então aquele meu professor ele me deu uma bolsa para eu iniciar no jiu-jitsu. Eu limpava a academia, eu ajudava ele nas competições, tudo que ele fazia eu estava ajudando ele. Foi assim que eu comecei no jiu-jitsu. Na verdade, o jiu-jitsu tem um longo trajeto, né, cara? Então, eu demorei 11 anos para pegar minha faixa preta. Então, nesse tempo, eu tive muito altos e baixos, né? Eu não tinha muito recurso financeiro, então eu ia muito para as competições com a ajuda dos outros, eu ia no comércio lá de Campo Grande pedindo, e eu consegui me destacar em algumas competições. Só que, ao longo desse tempo, eu tive uma caída com droga, então eu me envolvi com droga, fiquei um tempo, assim, sem querer muito treinar. E em 2008 eu peguei minha faixa preta, foi que transformou a minha vida, a faixa preta. A partir dali, eu não bebi, eu não usei mais droga. Eu acho que a faixa preta foi, assim, um marco na minha vida. Quando eu peguei a faixa preta, eu lembro que o mestre Laíba falou assim: a partir de hoje você não é mais magrão, a partir de hoje você é um faixa preta de jiu-jitsu. Aonde você for, você é um faixa preta. Tanto é que eu sempre falo isso, às vezes eu falo isso, eu não pratico jiu-jitsu, eu sou jiu-jitsu. Porque aonde eu tô, as pessoas me identificam como professor, mestre. Então, assim, é diferente de uma pessoa, vamos supor, um advogado. Ele é advogado dentro do escritório dele, depois que ele sai, ele tem o nome dele normal. Eu não, aonde eu saio, o cara, professor, mestre. Ou seja, então, assim, eu sou o jiu-jitsu, entendeu? Eu não lembro a data certa mesmo, mas eu dava aula dentro de uma academia. E aí foi onde eu reuni meus alunos falaram comigo assim: cara, acho que tá na hora de você ter seu próprio espaço. E aí a gente fez o primeiro espaço, um espaço bem pequeno mesmo, era bem humildezinho mesmo, um espaço assim, um calor retado, e aí dali em diante a gente começou. Essa academia que a gente tá, primeira, segunda, terceira, quarta, a quinta academia, sexta academia que a gente tá. Então, graças a Deus, hoje em dia a gente tá numa estrutura boa, uma das melhores estruturas que a gente... É a melhor estrutura que a gente tem aqui em Ilhéus. Acho que é uma das melhores estruturas aqui do sul da Bahia. Já veio alguns mestres de fora e falou que, pô, isso aqui é estrutura de capital. Então, assim, a gente tá numa excelente estrutura de academia. Eu acho que, graças a Deus, eu vim conseguindo isso através de muito trabalho, muito suor aí. E é isso. E o reconhecimento dentro da cidade, né? Eu sempre falo assim, cara, o jiu-jitsu ele é uma ferramenta que a gente tem de transformar a vida. Às vezes as pessoas, elas não conhecem o jiu-jitsu e elas têm o jiu-jitsu assim como uma luta agarrada, fica naquela transição ali de luta agarrada, e ele só vê essa parte. Mas o jiu-jitsu ele transforma muita gente, ele prepara a gente pra vida ali fora. Eu sempre falo isso pros meus alunos assim, cara, às vezes no jiu-jitsu, ontem eu tava até falando disso, no jiu-jitsu a gente ou ganha uma luta ou a gente perde. Quando a gente perde, a gente tem 2 opções. Ou a gente vai pra casa e chora, ou a gente volta aqui, volta mais forte e treina para que a gente seja um vencedor. E é assim na nossa vida. Às vezes acontecem algumas situações na nossa vida que a gente perde. E aí a gente tem 2 opções. Ou a gente acomoda e aceita ali a derrota, ou a gente busca ser o que a gente quiser ser. Eu sempre falo isso também para meus alunos assim, que quando eu despertei pro jiu-jitsu, eu falei que o jiu-jitsu ia me dar alguma coisa assim na minha vida. E eu achava que era tipo assim, que eu ia ser reconhecido por ser um excelente campeão, ou enfim. Mas pelo contrário, meus alunos, eles fazem assim que o jiu-jitsu muda a vida deles. No dia do professor, eu recebi muitas mensagens assim de modificações de vida através do jiu-jitsu. Então isso pra mim é a maior dádiva, eu acho, do jiu-jitsu. Eu acho que o jiu-jitsu técnico é só um bônus do que o mundo do jiu-jitsu proporciona. Eu falo isso que o jiu-jitsu, ele é a arte que mais cresce no mundo. Porque eu sempre falo isso assim também, que o jiu-jitsu é o yoga moderno. Quando você tá aqui dentro, você tá sempre presente. Eu falo que o mundo tá como tá, porque as pessoas ou vivem no passado ou vivem lá no futuro. Elas esquecem de viver o presente. O jiu-jitsu faz isso, traz a gente para a realidade, para o presente aqui. Então a gente precisa estar 100% aqui, senão a gente não consegue conectar. Então é uma mensagem que eu quero falar assim para aqueles que já treinaram e pararam de treinar, retornem. E os que ainda não treinaram, se dê a oportunidade de pelo menos conhecer o que é o jiu-jitsu. Procura uma escola adequada, que tenha uma metodologia de ensino, que possa ensinar assim, o verdadeiro valor do jiu-jitsu.